Graça e paz, Tony. Graça e paz, Loren. Paz do Senhor, Tônia. Paz do Senhor, Loren. Paz do Senhor, Douglas. Paz do Senhor, Gabi. Paz do Senhor, Douglas, Gabi. A paz, mamãe. A paz, minha sogra. A paz, Robson. O Yara. A Zaf. Isabelle. A paz, irmã Rosa. A paz, Isabelle, Azaf, o Yara, Robson. A paz. A paz, irmã Rosa. A paz, irmão Antônio, irmã Lourdes. A paz, irmão Antônio, irmã Lourdes. Irmã Aline, graça e paz, Claudinho. A paz, Aline. A paz, Claudinho. A paz, Wendel, Elisa. A paz, Wendel, Elisa. Enzo, Mimi. Falamos juntos. Isso. A paz, irmão Márcio, irmã Cláudia. A paz, Márcio, Cláudia. Juan. Matias. Késia. E Rômulo. Rômulo, isso aí. Claudinho, tô aguardando, Claudinho. Aquela pescaria que você me mostrou, Claudinho. É muito peixe ali, Claudinho. Vamos marcar mesmo, Claudinho. Levar o Márcio também, o Márcio pesca bem também. Só não vale comprar da peixaria do nosso primo Pacífico. Mas não precisa saber não, Claudinho. A gente passa lá e compra, se a gente não pegar. Assim de vai lá comprar na Michele, ó. A minha prima vai dizer. Os peixes de lá são grandes, entendeu? Então, a gente compra, joga no carro e vambora, meu irmão. Pra todos os efeitos. Glória a Deus. Isso aleluia! Ô, oh, glória! Eita, glória! Tá rindo, Claudinho? É verdade. Amém? É isso aí. É. Deus é fiel, né, Claudinho? Glória a Deus. Só aleluia. Ter fé que as coisas acontecem. Amém. E move o coração de Deus. Né, minha sogra? Glória a Deus. Amém. Vamos dar início à nossa live, né? Deus aí abençoe a todos. Senhor, meu Pai, estamos aqui agora neste momento, Pai. Te peço perdão, Pai querido, pelos meus pecados, pelas iniquidades, Senhor. Pai querido, que o Senhor possa estar limpando meu coração agora neste momento, Pai. Para falar do teu nome, Senhor Jesus. Meu Deus. Me perdoa, Pai, em nome de Jesus. Pai querido, Pai querido, agora com nossos irmãos. Pai querido, que estão confessando a Ti agora também, Pai querido. Que nosso pecado, Pai, é diário, Senhor Jesus. E o Senhor fala que devemos confessar com a nossa boca, que o Senhor nos perdoa. Meu Deus. Pai querido, agora, Pai querido, com cada irmão, Pai querido, que entrou, cada família representada,
Que o Senhor possa estar abençoando, Pai querido, de acordo com a sua vontade e o seu Jesus. querer, Senhor Jesus. Toma, Pai querido, esses irmãos que estão dizimando agora, neste momento, com o seu tempo, Meu Pai. Deus, em nome de Esquecendo, Jesus. Pai querido, de tudo lá fora, esquecendo televisão, celular, Pai querido, se doando agora, neste momento, para estar Jesus. ouvindo a Tua palavra, Senhor Jesus, porque precisamos nos alimentar espiritualmente, Jesus. Senhor, meu Pai. Muito obrigada pela vida dos teus filhos agora, neste momento. Meu Ser Deus. agora, Pai querido, com o nosso pastor Alberto. Toma ele nas tuas mãos, que ele possa, Pai querido, estar fazendo a tua vontade e não querer dele. Meu Deus. Pai querido, que ele venha trazer essa palavra, Pai, que seja de correção ou que seja de bálsamo. Mas precisamos ouvir, Pai, que o Senhor tem para nos dizer, Pai querido. Jesus. Muito obrigada, Pai, por todos aqueles que entrarem e aqueles que irão entrar. Que o Senhor venha abençoar, Pai, grandemente, Pai querido, os teus filhos, Pai, dando muita saúde, Pai, a todos. Desde já eu te agradeço, Amém, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Eu queria estar lendo com os irmãos a passagem que se encontra em 2 Reis 5, do 1 ao 5. 2 Reis 5, do 1 ao 5. 2 Reis 5, do 1 ao 5. Amém? Amém. Que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo assim: Falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 cielos de ouro e 10 mudas de veste. Amém? Vou ler até o 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaurasse da sua lepra. Amém? Amém. Tem uma lição muito grande nessa passagem. Eu queria estar dividindo com os irmãos. É algo interessante, algo que me chamou a atenção. E eu tenho certeza que irá chamar a atenção de vocês também. Uma das coisas que eu quero falar contigo, né? Quero dividir com os irmãos, é em relação a desafios. Desafios foram feitos para nós vencermos. Desafios foram feitos para nós superarmos até mesmo as nossas fraquezas. Esse Valdeci que está aqui, né, no caso, que até no comentário, eu creio que seja até um amigo meu, né? Nós fomos criados juntos, né? Até uma certa idade. E tanto ele quanto eu tivemos desafios. Tivemos desafios até mesmo de fazer coisas boas, como também fazer coisas ruins, coisas erradas. Tanto eu quanto ele vencemos esse desafio. Hoje nós somos homens
que a qual os mais novos podem até mesmo se espelhar em nós. Porque nós vencemos desafios. E desafios foram feitos para ser vencido. Quando eu era novo, eu tive que vencer alguns desafios. Vocês também tiveram que vencer alguns desafios. Ou até mesmo alguém está vencendo algum desafio hoje, ou estar vivendo um período de desafios. Hoje, nós até mesmo sairmos na rua, nós estamos vencendo um desafio. De sair na rua, voltar para casa e não ficar doente, nós estamos vencendo um desafio. Sabemos que Deus guarda, mas é um desafio que nós temos que vencer toda vez que a qual nós vamos na rua e voltamos. Vencer desafios é muito bom, mas também é perigoso muitas vezes. E eu quero falar sobre isso. Uma das coisas que eu quero trazer para os irmãos: todos os desafios que nós vencemos no dia de hoje, saiba que não foi à toa. Alguns venceram de uma forma, outros venceram de outras, mas vencemos. O desafio até mesmo de estarmos com saúde. Isso é um desafio nos dias que a qual nós estamos vivendo. Nesse período de mais de um ano, isso é um desafio. Uma das coisas que me chama a atenção é nós vencermos o desafio de certas coisas, até mesmo na internet. Tem coisas que a qual nós somos desafiados a vencer. Muitas vezes estamos até mesmo vendo uma página e de repente entra uma página assim meia doida e nós temos que vencer esse desafio. Estou falando para homens. Vencer o desafio de não navegar naquela página. Vencer o desafio, muitas vezes, de dizer não ao mundo. Vencer o desafio, muitas vezes, de não fazer as coisas erradas. Que muitas vezes parece ser bom, mas o final é trágico. Hoje, por não vencer desafios, tem pessoas chorando, tem pessoas morrendo, por não conseguir vencer desafio. Mas uma das coisas que me chama a atenção em relação a isso aí. Eu quero trazer algo para você sobre desafio. Quero trazer uma história até, em certa parte, engraçada. Uma jovem perguntou ao jovem, que a qual namorava ela. Ela perguntou assim: olha, eu quero que você me dê uma prova do seu amor por mim. Eu quero que você prove que você me ame. Aí o jovem falou assim: eu te amo, eu não preciso provar. Não, mas eu preciso de uma prova de amor sua por mim. Aí esse jovem vai e responde assim: mas o que você quer? Aí ela fala assim: olha, que você lute com um leão desarmado. Você esteja desarmado e que você lute com esse leão. E o jovem: tá ficando maluca, minha querida? Se eu brigar, se eu for lutar com esse leão, até mesmo desarmado, esse leão irá me matar. Aí ele fala para ela assim: pede uma outra prova de amor. Aí ela falou assim: tem certeza? Aí ele: tenho certeza, pode pedir uma outra prova, mas essa aí é complicada, essa aí é difícil. Lutar com um leão desarmado? Aí ela: tá bom, então você me dá o seu celular. Aí ele olhou para ela e falou assim: onde está o leão para me lutar? Ele preferiu lutar com o leão do que até mesmo dar o celular para a amada dele.
Mas são desafios. São coisas que muitas vezes temos que desafiar. E quando eu falo sobre a palavra de Deus, eu estou falando sobre uma menina. Uma menina que a qual venceu o desafio. Uma menina que a qual teve coragem para vencer um desafio. Essa menina, ela morava em Israel. A Síria, o governo sírio, invadiu Israel. Tomou Israel. Tinha dominado Israel. E por incrível que pareça, esse domínio desse governo sírio sobre Israel foi Deus que autorizou. Foi Deus que fez com que o povo de Israel ficasse cativo ao povo da Síria. Quando o povo sírio domina Israel, na realidade, quem liderava esse povo sírio era um homem chamado Naamã. Um homem poderoso, um homem bom de guerra, um homem destemido. Só que esse homem tinha um problema. Esse homem tinha lepra. E as pessoas que tinham lepra nesta época, nesse período, o que acontecia? Ninguém queria ficar perto dessa pessoa. Até porque a lepra, nessa época, não tinha tratamento. As pessoas, muitas vezes, iam se definhando. As pessoas, muitas vezes, iam perdendo parte até mesmo do corpo. Alguns médicos até já comentaram sobre certo tipo de lepra. As pessoas perdem principalmente aquela parte de cartilagem. Você já pensou? A pessoa de repente sentia uma coceira no nariz e quando passar a mão no nariz, via um pedaço do nariz. A lepra, muitas vezes, sem ser tratada, leva as pessoas realmente a ir morrendo aos poucos. Pedaços das pessoas irem caindo. E esse homem era um homem que era bom de batalha, um homem que era bom nas guerras, mas ele estava acometido dessa doença chamada lepra. Na realidade, ele, mesmo assim, ele conseguiu dominar o povo de Israel, liderando um exército contra o povo de Israel. E ele leva escravo várias pessoas. E uma delas é uma menina, cujo a Bíblia não diz o nome dessa menina. Agora imagine você, era uma menina. Mulher não tinha valor algum. Ela era uma adolescente. Ela era uma escrava. E ela foi levada cativa para a Síria. E quando ela chega nesse local, uma das coisas que ela teve que fazer é ir trabalhar na casa de Naamã. E quando ela vai trabalhar na casa de Naamã, ela sabe que o capitão Naamã tinha lepra. E uma das coisas que ela fala, até mesmo com a senhora, a esposa de Naamã, que se Naamã fosse até Israel, Naamã seria curado. Ela teve que vencer esse obstáculo. Ela teve que vencer a dificuldade. Ela teve que vencer até mesmo as incertezas. Porque primeiro que ela era uma mulher. E segundo, ela era escrava. Ela teve que falar primeiro até mesmo com uma mulher. Com a mulher de Naamã. Para que ela falasse para Naamã. E algo que me chamou a atenção em relação a isso, quando ela fala com a mulher de Naamã, a mulher de Naamã fala
com Naamã. Naamã envia um mensageiro dele até Israel. Quando chega em Israel, esse mensageiro fala com o rei de Israel. E o rei de Israel, quando ouve até mesmo esse mensageiro falando, já fica assustado. Porque uma das primeiras coisas que esse homem deve ter pensado é: essa jovem falou sobre isso, que o rei poderia, que o capitão poderia ser curado. Aí o capitão fala que é para mim poder até mesmo curar ele. Mas eu não sou Deus. Como é que eu posso curar esse homem? Como é que eu posso trazer a cura para essa enfermidade desse homem? Já pensou se nada acontecer? Já pensou se esse homem não for curado? Nós já estamos cativos pelo povo da Síria. Imagine uma situação dessa. O que acontece? Ele manda um recado falando que não tinha como ele até mesmo curar, né, no caso, esse capitão da guarda da Síria. Só que o profeta Eliseu ouviu. Quando esse mensageiro começa a sair, o profeta Eliseu entra e fala com o rei. Fala com o rei: seu rei, por que o senhor rasgou sua roupa? Será que, por acaso, você não crê num Deus que a qual tu serve? Vamos fazer o seguinte: o capitão quer ser curado, não é isso? Então, mande um mensageiro falar que é para o capitão vir até aqui. Interessante isso. E quando o mensageiro ouve isso, até mesmo do profeta Eliseu, ele pega o que o profeta Eliseu falou e leva até o capitão dele. O capitão dele ouve o que até mesmo o mensageiro trouxe do próprio profeta Eliseu e fala assim: olha, avise o profeta Eliseu que é para ele vir aqui me curar. O mensageiro volta ao profeta Eliseu. E o profeta Eliseu fala assim: olha só, fala com ele que quem quer ser curado é ele. Eu não vou sair daqui. Ele é que tem que vir aqui. Eu fico imaginando até mesmo o rei de Israel ouvindo o profeta Eliseu falando isso. Deve ter, no mínimo, deve pensar: tu é maluco, Eliseu? Tu é maluco? Eles vão vir aqui, vão nos matar, vão fazer coisas ruins conosco, com as nossas famílias. Nós estamos presos, mas pelo menos eles não estão nos maltratando. E você manda um recado desse dizendo para ele que não vai lá. E se ele quiser, que ele venha aqui. Aí o Eliseu fala ainda mais assim: ó, ainda falei mais. Eu estou conjecturando a fala de Eliseu. Ainda falei mais. Se ele quiser ser curado, que ele venha aqui. E se ele quiser, quando ele vir aqui, que ele vá tomar banho. Estou conjecturando. Olha, fala para Naamã que ele tem que tomar banho. E tomar banho no rio que as águas não eram tão limpas. No Rio Jordão. O mensageiro chega, fala assim: olha, ô capitão, o profeta Eliseu falou que não vai vir aqui não. E ele ainda mandou o senhor tomar banho. Está conjecturando, tá? Na realidade, a Bíblia não fala isso. Mas eu creio que foi algo parecido com isso que eu estou falando. Naamã deve ter olhado assim, deve ter pensado: esse camarada é maluco, esse profeta é doido. Mas ele falou que se eu for lá eu vou ser curado, então eu vou lá. Eu vou ouvir o que essa menina falou. Eu vou ouvir o que essa escrava falou. A Bíblia diz que Naamã foi até o profeta. Amém. Quando Naamã chegou ao profeta, o profeta falou assim: ó, agora você vai mergulhar no Rio Jordão. Aí eu fico imaginando Naamã dando o primeiro mergulho. Quando Naamã deu o primeiro mergulho, no mínimo Naamã deve ter pensado assim: vou sair curado.
Quando ele sobe, continua com a doença. Dá o segundo mergulho, dá o terceiro mergulho. O que isso nos mostra? Existem situações na nossa vida que não é com a primeira, nem a segunda, nem a terceira oração que Deus vai ouvir. Existem coisas que nós temos que perseverar. Existem coisas que nós temos que buscar realmente. Algo que me chamou a atenção. E Naamã continuou mergulhando, 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 mergulhando. A palavra de Deus mostra que ao sétimo mergulho, Naamã foi curado. Naamã foi curado. Quando Naamã foi curado, a palavra de Deus nos mostra que ele volta para casa. Agora que nós vamos falar sobre a pregação dessa noite. Naamã volta para casa. Encontra ali uma escrava. Primeiro ela é escrava e segundo era mulher. Uma coisa que Naamã poderia até mesmo não fazer. Vou dar ouvido a uma mulher? Vou dar ouvido a uma escrava? Mas sabe o que Naamã fez? Ele venceu esse desafio de ter dado ouvido a uma mulher que era escrava. Mas uma das coisas que me chamaram a atenção em relação a isso, será por que o capitão deu ouvido a essa mulher? Será porque o capitão Naamã ouviu o que aquela jovem, adolescente, falou para ele fazer? Uma das coisas, aquela jovem não teve vergonha de testemunhar do Deus que a qual ela servia. Aquela jovem, ela não pensava duas vezes em falar ou até mesmo servir aquele Deus que a qual ela havia apresentado para Naamã. De maneira alguma, aquela jovem apresentou testemunho do Deus que a qual ela servia. Agora é a pergunta: será que nós estamos testemunhando? Será que realmente nós estamos dando valor? Será que nós estamos levando a sério aquilo que a qual muitas vezes nós pregamos, nós falamos sobre o nosso Deus? Será que nós estamos sendo testemunho de vida? Aquela jovem, ela era testemunho de vida. Uma das coisas que me chamaram a atenção também nessa jovem, ela superou as dificuldades. A palavra de Deus nos mostra que o povo de Israel foi invadido. Aquela jovem perdeu pai, perdeu mãe. De repente, o próprio Naamã matou o pai dela, matou a mãe dela. E mesmo assim, aquela jovem, nesta situação, conseguiu perdoar o inimigo dela. Alguém que a qual havia matado seu pai e sua mãe. Naamã, quando ouve essa jovem falando, que era para ele procurar até mesmo em Israel, alguém que pudesse até mesmo o ajudar a ser curado, ele não pensou duas vezes, porque ele sabia que ali estava uma pessoa que testemunhava e vivia o evangelho do nosso Deus. Amém. Ele sabia que aquela menina, mesmo com todo o problema, mesmo com toda a maldade, até mesmo que ele havia feito com ela, ela havia perdoado. Ela podia muito bem falar assim: quero mais que morra. Não matou meu pai? Não matou a minha mãe? Eu não estou escrava aqui nessa casa? Mas a palavra de Deus mostra que ela conseguiu superar esse desafio. Um dos maiores desafios que nós podemos enfrentar na nossa vida, muitas vezes, é perdoar aqueles que nos faz mal, aqueles que nos têm ofendido, aqueles que nos têm entristecido. A palavra de Deus mostra que essa menina, essa jovem, essa adolescente, conseguiu superar toda essa situação. Mas ela superou através do testemunho dela de vida, através das obras que a qual Deus havia feito na vida dela.
Ela conseguiu essa menina. E automaticamente, uma das coisas que nos chama a atenção nesta passagem, até mesmo o profeta Eliseu sabia e acreditava num Deus a qual ele servia. O profeta Eliseu sabia e acreditava que aquela menina realmente servia a Deus. Porque se ela não servisse a Deus, se ela não tivesse fé no Deus a qual nós servimos também, ela jamais falaria até mesmo para o capitão da guarda do rei da Síria e até procurar o profeta. Uma das coisas que nós temos que ter certeza, meu, os dias que nós estamos vivendo são maus. São dias atribulados. Jesus está bem próximo. Está mais próximo do que até mesmo possamos imaginar. As coisas estão se estreitando cada vez mais. E o que nós estamos fazendo realmente em relação a esse evangelho? Eu quero falar algo para você. Eu como pastor, de repente se eu for numa agência e pedir até mesmo para poder tirar um carro, e se eu falar que sou pastor, de repente o crédito não é aprovado, meu irmão. Sabe por quê? Porque tem muitos pastores conversa fiada. Tem muitos pastores que não dão testemunho de crente. A palavra de Deus mostra que aquela jovem, mesmo estando presa, não se revoltou. Mesmo sendo uma escrava, não se revoltou. Ela continuou dando testemunho do Deus a qual ela servia. E volta a dizer, quantos nos dias de hoje, como pastores, não vou nem falar como ovelha, como membros, estão dando mau testemunho. Não estão se levando as coisas a sério. Não estão realmente levando o evangelho da forma que deveria levar. O evangelho genuíno. Não pregam a verdade. Só dizem mentira, engano, levando o povo até mesmo para o inferno. No dia de hoje, né, nós temos que dar testemunho de vida. Um testemunho, meu irmão, vale mais do que 1000 palavras. As pessoas muitas vezes querem ver aquilo realmente que nós pregamos, aquilo realmente que nós falamos. Se nós realmente honramos com as nossas palavras, um monte, até mesmo de líder, devendo na praça aí, aplicando golpe, 7-1. Como é que vai pessoas se arrepender daquilo que estão fazendo de errado? Através de um testemunho desse. Quer mudança? Quer que as pessoas se convertam? Muitas vezes temos que mudar a nossa vida. Temos que mudar o nosso procedimento. Temos que mudar as nossas atitudes. Chega desse negócio de 2 papos. Hoje fala uma coisa, amanhã fala outra. Hoje fala uma coisa e amanhã age de forma diferente. Deus não se agrada mais disso. Verdade. Eu quero trazer algo para os irmãos. Nós estamos vivendo um tempo que Deus não está mais aliviando. Deus não está mais segurando. Certo é certo, errado é errado. A lei divina, ela está para o justo e o não injusto. Deus contempla. Aquela menina só foi ouvida porque realmente ela dava testemunho do Evangelho de Deus. Irmãos, nós devemos dar testemunho do Evangelho de Deus. Amém. Que as pessoas venham olhar para nós e venham falar assim, olha, ali vai um crente diferente, ali vai um Bíblia diferente. Há muito tempo eu não ouço isso. Um tempo atrás, os crentes eram tidos como Bíblia. E Bíblia quer dizer verdade. Os crentes eram chamados de Bíblia. Os crentes eram chamados de verdadeiro. Hoje, tem crente matando, tem crente roubando, tem crente adulterando, tem crente até fazendo
maldade, até fazendo ruindade. Olha, meu irmão, para nós entrarmos no céu, nós vamos ter que abrir mão do nosso eu, abrir mão das nossas vontades. Aquela jovem só foi ouvida por Naamã, porque ela abriu mão do eu dela, da vontade dela. Imagine vocês, será que de repente não tinha momentos que de repente dava vontade de ela se vingar? Porque o capitão havia matado de repente parente dela, primo, irmão, tio, até meu pai, mãe, mas ela conseguiu superar e vencer esse desafio. As nossas vidas são feitas de desafios. Ou vencemos, ou morremos. Mas quando eu falo morremos, não é só de forma física, não. Morremos de forma espiritual. Muitas vezes, uma falta de perdão nos leva a morrer espiritualmente. E não é isso que Deus quer para a minha vida. Não é isso que Deus quer para a vida dos irmãos. Que nós venhamos vencer esse desafio todos os dias, a todo momento. Meu irmão, que nós venhamos falar a verdade. Que nós venhamos entender e saber a quem nós estamos seguindo. Ao Deus que nós estamos sendo orientado, dirigido, para que nós não venhamos escandalizar o Evangelho de Cristo Jesus. Amém. Amém? Essa palavra eu queria deixar para os irmãos na noite desse dia. Que nós venhamos ser mais crentes, meu irmão. Um crente verdadeiro, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Ouvir um louvor agora. Descer comigo se misturar as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor. Quebra o meu orgulho, quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Aleluia. Meu eu e meu orgulho descer comigo e se misturar com águas do rio, então subirei como Naamã curado. Abro mão de tudo que sou, só para servir-te, meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor. Quero o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas
águas do teu amor me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Oh, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. No teu poder. Amém. Aleluia. Amém? Lindo. Vamos orar? Vamos orar por uma família que está passando um aborto. Amém. De desemprego. Amém. Oremos? Oremos então. Senhor meu Deus, nosso Pai, venho te agradecer, Deus, por esse culto que a qual nós estamos prestando a Ti. Amém. Te agradecemos, Deus, e te entregamos, Deus, com um cheiro suave às suas narinas. E que Tu venha se agradar, Deus, do nosso culto. Agora também, Deus, eu venho te pedir por uma família que está passando, Pai. Pai, por um problema. Tu conhece, Tu sabe, Deus. Visita essa família agora, Pai. Deus, em nome de Jesus. Deus, eu te peço, Deus, que Tu abra as portas do céu para essa família. Deus, que não deixe eles passar necessidade, Deus. Amém. Deus, em nome de Jesus. Tenha de misericórdia, Deus, desta família. Tome ela nas suas mãos, Pai. Deus, que Tu venha, Deus, abastecer, Deus, a dispensa dessa família. Agora também eu te peço pelo Márcio também, ó Pai. Amém. Pai, vivendo mais um momento de dor, Deus. Deus, conforta o coração do Márcio. Jesus, toma assim. Conforta aquela família, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Tenha de misericórdia do seu filho Márcio. Toma ele nas suas mãos. Que o Espírito Santo Consolador, Pai, venha visitar ele agora neste momento. A sua esposa também, Deus. Amém. Oh, meu Deus, tenha de misericórdia, Pai. Toma essa família nas suas mãos, Pai. Deus, visita eles, Pai. Te peço, Pai. Agora também, meu Deus, te peço pela semana que está começando. Que venha ser bênção, Deus, nas suas mãos. Guarde, Pai. Livra de todo mal. Todo espírito de doença, Deus, que bate em retirada das nossas casas, Deus. Tu venha dar livramento ao seu povo. Tu venha dar vitória ao seu povo, Pai. Guarda e proteja. Pai, dai uma noite de sono tranquilo, abençoado. Deus, que Tu venha nos guardar e nos proteger, Pai. Que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor, É a nossa força. eu Eu e minha casa e minha casa serviremos serviremos ao Senhor. ao Senhor. Amém? Amém. Agradecemos a todos, né, que estiveram conosco nessa live. Se cuide, irmãos. Não dê brecha. Use álcool gel. Use suas máscaras.
evite aglomerações, que tem vidas que estão se perdendo, porque não estão se cuidando. E obedecendo. Irmãos, essa doença, ela mata, mas ela também tem cura, né? Então, irmãos, obedeça. Tem coisas que nós temos que fazer e tem coisas que é Deus que faz. As coisas que é para Deus fazer, pode ter certeza que Ele irá fazer. Mas as coisas que é para mim e você fazer, nós temos que fazer. Amém, meu irmão? Amém. Deus abençoe a todos, né? Uma semana próspera, com muita saúde para todos, né? O pastor já falou, né? Que devemos obedecer, né? Como diz a nossa irmã Lourdes, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Então, não vai adiantar mais tarde a gente ficar chorando. Então, obedeça hoje, para amanhã você não ficar chorando de arrependimento porque devia ter feito, né? Vamos obedecer, que quando o nosso Pai fala é porque Ele quer a nossa alegria, a nossa salvação. Ele quer o melhor para nós. Então vamos escutar o que Ele tem para nos dizer. Amém? Deus abençoe a todos e até quinta, né? Às 19h30. Amém? Amém, meu irmão. Tchau. Vai com Deus, tá? Por que mudou de quarta?